Fala aí, galera, tudo bem? Sou o professor Pedro Sultano, professor de Biologia. A gente vai dar continuidade aqui ao nosso curso de Biologia, né, na nossa fábrica D aqui. E aí, a gente hoje vai trabalhar um pouco sobre circulação, beleza? Lembrando que antes da gente falar da circulação humana, que é a mais importante, a gente em tese vai começar a falar um pouco da circulação comparada, o que é circulação, função, para você entender isso aí, beleza? Então pega o teu caderno aí, começa a fazer as tuas anotações e vamos lá. Lembrando que a vantagem de videoaula é que você pode pausar e voltar a hora que você quiser. Então, se eu estiver falando muito rápido, você pega, pausa um pouquinho, faz a sua anotação, volta a assistir o vídeo. O importante é você sair da aula de hoje com nenhuma dúvida sobre o assunto que foi tratado, que vai ser a circulação. Beleza? Então, olha só, primeiro, a gente coloca aqui no quadro circulação. A primeira coisa importante é você entender as funções de uma circulação, de um sistema circulatório. Lembrando que a ideia que eu vou te dar é geral, tá? Depois a gente fala da circulação humana, mas primeiro eu quero trabalhar um pouco a ideia de circulação. Então, quando eu falo em circulação, a primeira coisa que vem à tua cabeça, eu tenho quase certeza, que é o transporte de nutrientes. Então, quando eu falo em circulação, a gente vem aqui e coloca transporte de nutrientes. Tá? Essa é a ideia. Falou em circulação, falei em transporte de nutrientes. Lembra que na ausência de uma circulação, de um sistema circulatório, a nutrição se dava por difusão, célula a célula. Então, por exemplo, eu tenho várias células aqui. Então, se eu tenho a fonte nutritiva aqui, esse carinha pega um pouco de nutriente, utiliza, passa um pouco adiante, passa um pouco adiante, passa um pouco adiante. Então, a ideia na ausência de um sistema circulatório é que a nutrição se dá por difusão. E, pô, só você pensar, se é por difusão, a nutrição se dá de maneira desigual. Porque quem está mais próximo da fonte nutritiva pega mais nutrientes do que quem está distante da fonte nutritiva. Agora não mais. Como eu tenho agora um sistema circulatório, eu já tenho uma nutrição de maneira igualitária. Ou seja, se a nutrição é de forma igualitária, eu consigo possibilitar o quê? O desenvolvimento maior, uma maior complexidade daquele indivíduo. Beleza? Agora, além de transportar os nutrientes, que essa é a ideia principal que você tem que ter na tua cabeça, essa circulação também serve para quê? Para transportar gases. Agora, cuidado, tá? Transporte de gases não, de gases. Agora, eu vou colocar aqui um asterisco nesse transporte de gases. Por quê? Quando eu falo em transporte de gases, isso vai ser para quase todos os indivíduos. Mas tem um cara que vale ressaltar aqui, que são os insetos. É muito comum em questões de vestibular o cara falar dos insetos. Por quê? Quando eu falo em inseto, a circulação do inseto e o transporte gasoso do inseto, eles independem. Cuidado então para você não achar que todo mundo vai ter um transporte de gases vinculados à circulação. Lembra que o inseto ele tem uma respiração traqueal. Ou seja, o oxigênio ele é transportado independente daquele sangue, que na verdade não é sangue. Como é um líquido com ausência de pigmento respiratório, eu vou chamar de hemolinfa. Tranquilo? Mas no geral, a gente fala também que essa circulação transporta o quê? Gases. Dentre eles o oxigênio e CO2. Mas aí você entendeu a ideia do asterisco. Quando eu falo aqui em inseto, vai ser uma coisa independente. Então isso é uma coisa que eu não coloquei no quadro, mas vale a pena você anotar como uma observação aí no teu caderno. Tranquilo? Então, seguindo, outras funções aqui básicas quando eu falo em sistema circulatório. Eu posso falar também de transporte de hormônios. E aí, esse transporte de hormônios está mais vinculado ao vestibular, à circulação humana. Por que eu estou falando isso? Lembra o seguinte, eu tenho, por exemplo, um hormônio insulina que é formado pela célula beta. Só que esse hormônio insulina formado pela célula beta, ele age em células do organismo como um todo. Como é que esse hormônio, então, ele vai sair da célula beta pancreática, do pâncreas, e conseguir atuar em outras células do corpo? Através da corrente sanguínea. Então a corrente sanguínea também é importante para transportar esses caras chamados de hormônios. Beleza? E eu vou colocar aqui mais umzinho só para você saber, que também pode ser o chamado transporte de excretas. E aí, quando eu falo em excreta, você pensa em quê? Resíduo no metabolismo. CO2, por exemplo, é um resíduo do metabolismo. É um tipo de excreta.
Amônia, ureia, ácido úrico, tudo isso é resíduo metabólico.